Tradições. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 25. Quando Jesus propôs a parábola, sabia que ao pregar o perdão e o amor ao próximo, estaria revolucionando os conceitos cultuados naquela época, ferindo diretamente uma tradição milenar como o olho por olho, dente por dente. Realmente, aqueles que adotaram os ensinamentos de Cristo aborreceram seus pais. Houve muitos conflitos familiares que ocasionaram até a separação de muitos. Temos como exemplo o apóstolo Paulo, que foi expulso do próprio lar em função da sua conversão ao cristianismo. Foram verdadeiros heróis da fé, que, atentando à razão e ao bom senso, ousaram afrontar os conceitos e preconceitos equivocados, mantidos por força de uma tradição que, com o advento de Jesus, tornou-se inevitável antes a claridade nova e a própria razão. Foram verdadeiros heróis de fé, que, atendo à razão e ao bom senso, ousaram afrontar os conceitos e preconceitos equivocados, mantidos por força de uma tradição que, com o advento de Jesus, tornou-se inviável ante a claridade nova e a própria razão. Dotados de profundo discernimento, contribuíram substancialmente para a consolidação do Evangelho. Jesus não impôs a ninguém os seus ensinamentos, apenas revelou-os à humanidade carente de novos rumos na condução de seus sentimentos. Os que tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir, o seguiram. Da mesma forma, o Espiritismo revela novos conhecimentos e não os impõe a ninguém. Aqueles que têm olhos para ver, que vejam, e aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Portanto, é de direito cada qual seguir os caminhos que escolher. Entretanto, fico admirado quando vejo neste século pessoas que se acomodam às tradições religiosas ultrapassadas, aceitando passivamente conceitos que, com o decorrer dos séculos, tornaram-se incoerentes com a realidade e afrontam a razão e o bom senso. Provavelmente, temerosos de perderem o único céu que conhecem segundo as tradições religiosas que abraçam, abdicam da razão e, sem olhos para verem e ouvidos para ouvirem, passam pelo mundo insensíveis à luz do Consolador que clareia este século. Existe uma velha história que retrata bem a postura daqueles que se acomodam na ignorância, abdicando da própria razão. Conta a história que um senhor, nascido e criado em um dos estados brasileiros, depois de assimilar a luz que emana do Evangelho, redivivo pelo Espírito da Verdade, renunciou a tudo e tomou a iniciativa de peregrinar pelas cidades do seu estado, levando às ruas a palavra redentora do Evangelho à luz do Consolador. Desde então passou a viajar no lombo de um burro, visitando os arrabaldes e as grandes cidades. Transformando as praças públicas em tribuna, realizava suas pregações. Com o verbo inspirado pelo espírito amigo que o acompanhava, conseguia inflamar os corações na compreensão da boa nova, despertando a fé e a esperança. Os anos foram correndo no relógio do tempo, sua amorosidade no trato com as pessoas que dele se aproximavam provocava um bem-estar que todos sabiam reconhecer. Tornara-se conhecido em todo o estado. Suas sementes germinaram, muitas famílias das cidades que visitaram passavam a reunir, escutando. Certa vez, chegando a uma das cidades que visitava periodicamente, próximo a uma faculdade, viu um grupo de jovens reunidos e resolveu aproximar-se. Amarrou um animal em uma árvore, tirou do alforje o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, amarelado pelo tempo. Ao abrir suas páginas, um dos jovens o reconheceu e, antes que proferisse qualquer palavra, asseverou:
Não perca seu tempo, meu velho. Aqui você não vai conseguir converter ninguém. Surpreso com a atitude do rapaz, afirmou: Meu filho, eu jamais em minha vida tentei converter alguém. Aliás, só a razão pode converter. Eu apenas exponho o conhecimento, o raciocínio daqueles que me ouvem, é que os levam a se converterem dependendo do grau de discernimento de cada um. Admirado com a sabedoria do velho, o jovem retrucou, sorrindo. O senhor tem o verbo fácil, porém todos que aqui estamos seguimos a tradição da família. Já possuímos as nossas convicções religiosas e não mudamos. Então só me resta abençoá-los e seguir o meu caminho. Então se preparava para montar no lombo do burro quando um dos jovens fez-lhe uma pergunta. Eu ouço falar do senhor há muito tempo. Dizem que peregrina pelo mundo afora há mais de 20 anos. Responda-me uma coisa: esse burro o acompanha todo esse tempo? Sim, meu filho. Ele tem sido meu fiel companheiro durante todos esses anos. O jovem, em tom de ironia, questionou. Diga-me, pelo menos a ele conseguiu converter para a sua fé? O velho peregrino coçou a cabeça, olhou para os jovens e, assimilando o clima de ironia à sua volta, arrematou. Não, meu filho, ele não muda, não consegue raciocinar. Seu instinto o obriga a seguir a tradição da família. Os jovens ficaram entreolhando-se enquanto o velho peregrino se afastava montado no lombo do burro. Não é de se estranhar o comportamento dos jovens, pois as religiões na Terra sempre foram tratadas pelas maiorias dos fiéis como um requisito social ou apenas uma tradição. Cada um segue a sua, segundo os costumes da raça ou da família. Jesus, em momento algum, propôs qualquer culto ou religião. Revelou e exemplificou ao homem o comportamento ideal para a construção da felicidade. Não foi um místico, porque viveu entre o povo e não praticou nenhum ritual, e afirmou que um dia todos fariam o que ele fez. Demonstrou como usar a força da fé sobre os elementos sem desrespeitar as leis naturais da vida. Ao contrário, revelou-as ao homem, aproximando-o do conhecimento da sua real natureza. Nenhum tratado ou conceito de psicologia conhecidos até hoje se igualam aos contidos no Evangelho. Infelizmente, o excessivo cunho religioso que se deu aos ensinamentos do Mestre, de certa forma, obscureceu a profundidade científica e filosófica do seu conteúdo, levando os homens da ciência a se afastarem de um estudo mais aprofundado das leis universais reveladas no seu contexto. Hoje, à luz da reencarnação, compreende-se claramente que o comportamento que nos propõe cada um dos seus ensinamentos é pura ciência de vida. Aliás, abrange todas as ciências conhecidas pelos homens. No Evangelho, agora compreendido e redivivo pela luz do Consolador, percebemos que estão contidas todas as soluções para os problemas de ordem política, filosófica, psicológica e médica. É nele que encontramos a solução final para todos os problemas físicos, psíquicos, materiais e espirituais que afligem a humanidade. Depois do fracasso de todos os sistemas políticos e sociais implantados pelos homens, despido do religiosismo que lhe atribuem, o Evangelho surgirá vitorioso sobre todos os conceitos e será o sistema final que deverá ser adotado e com certeza conduzirá a humanidade para o estabelecimento da paz, da harmonia e da felicidade. A máxima do Espírito da Verdade que nos propõe: amai-vos e instruí-vos, coloca o amai-vos em primeiro lugar, destacando-o como o mais importante, pois de nada nos adianta alcançarmos o conhecimento se não tivermos desenvolvido o amor e a caridade em nossos corações.
O homem sem conhecimento condena-se ao primitivismo, porém, sem os verdadeiros sentimentos, projeta-se a animalidade. Diante desse quadro, torna-se imprescindível ampliarmos em nossas instituições a sementeira do amor nos corações humanos. E é no coração que as sementes deverão germinar, promovendo a florada dos sentimentos renovados, dando início a uma eterna primavera que irá colorir com as flores da alegria os jardins da felicidade humana. Se a leitura deste livro ajudou você espiritualmente, recomende-o aos seus amigos.